Olá pessoal, eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê. Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse lindo porta-maternidade em fio de malha, utilizando uma base em MDF, com um acabamento perfeito em ponto zigue-zague. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Vamos crochetar? Então, pessoal, a gente vai iniciar então o nosso porta-maternidade, né, utilizando uma base de MDF. Essa minha aqui, ela mede 20 centímetros de diâmetro e ela tem o nome escrito aqui ao centro, mas existem vários tipos de base de MDF, inclusive umas que vêm com desenhos e nome, tudo, né? Mas a minha vai ser apenas com o nome do bebê. Esse porta-maternidade, ele vai ser no tema safari, então ele vai ser confeccionado em 3 cores, que uma é o verde, né, o verde oliva, o doce de leite e o off-white. Ambos os 3 fios são da marca Amorino Fios, na espessura de 36 milímetros. Mas vocês podem estar confeccionando, né, com qualquer fio de sua preferência, né, fios residuais, outra marca de fio premium, qualquer fio aí que vocês quiserem estar confeccionando dá super certo, tá? E vou estar utilizando uma agulha de 6 milímetros pra gente fazer esse porta-maternidade. Então, vai ser uma composição de 3 cores e nós vamos iniciar com o off-white, tá? Nós vamos iniciar aqui, então, utilizando um desses furinhos aqui em cima do nome, né? Nós temos o nome aqui, eu começo sempre fazendo aqui em cima. Então, nós vamos fazer essa carreira toda em ponto baixo, tá? Fazendo ela toda em ponto baixo. Então, vou pegar minha agulha, inserir aqui em um desses buraquinhos, vou puxar o meu fio aqui pra frente, assim. Dar uma altura pra esse ponto e fechar ele. Vou fazendo aqui a minha sequência, escondendo, né, o meu fio aqui atrás, conforme eu for fazendo esses pontos. Então, insiro a minha agulha, puxo o fio aqui pra frente, dou uma altura pra ele e fecho. Insiro a minha agulha aqui no buraquinho, puxo o fio pra frente, dá uma altura pra esse ponto e fecho. Eu sempre digo que a altura que vocês vão fazer o ponto tem que ser mais ou menos a altura da agulha, deixar ela retinha aqui, que daí o ponto não fica nem muito pequeno e nem muito grande, né? Então, nós vamos seguindo aqui. Pra gente confeccionar esse porta-maternidade, essa primeira carreira, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar com 5 pontos simples e no sexto nós vamos fazer um aumento. Porque se a gente não colocar aumento pela base ser redonda, vai ficar emborcando o nosso trabalho, ele vai ficar fechando, né? Porque precisa aí uma quantidade necessária de pontos, né? Então, nós vamos fazendo 5 pontos simples e no sexto vamos fazer um duplo, que é 2 pontos no mesmo buraquinho, tá? Então, já fiz 4 aqui, vou fazer o 5º. E agora, no próximo, nós vamos fazer 2 pontos aqui no mesmo lugar, ó. 1, no mesmo lugar, 2, né? Então, com essa sequência aqui, a gente consegue fazer um trabalho bem estruturado. Então, agora, novamente, vamos continuando, insere a agulha, dá uma altura e fecha o ponto. Mais 5 pontos simples. E no próximo, a gente vai fazer um aumento, ó. 4, 5. Ó, 5 pontinhos simples. No próximo, vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo buraquinho, tá? Então, nós vamos ir seguindo essa sequência até finalizar a nossa volta. Então, eu finalizei aqui a minha carreira, né? Fazendo no último buraquinho aqui um ponto duplo para fechar certinho a nossa sequência. Então, a nossa base, ela está redondinha, não está emborcando, não está embabadando, ela está bem coerente aqui, tá?
Então, nós vamos cortar o fio, porque o nosso off-white agora terminou, vai ser uma carreira cada cor, né? Então, aqui nós vamos fazer o arremate, ó, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro. Vamos colocar aqui. Aqui, nesse primeiro pontinho que a gente fez, forma duas correntinhas, duas alcinhas aqui, ó. Então, por baixo delas duas aqui, eu vou inserir a agulha e levar o fio lá pra trás. Vou ajustar aqui para que essa alcinha que forma, ela fique bem parecida com as outras, porque a gente está simulando aqui esse pontinho, né? Agora, vou voltar dentro dessas duas aqui, ó, né? Dessas duas alcinhas, coloco no meio e levo lá para trás o fio, né? Então, aqui ficou bem certinho essa aqui que foi simulada com as demais, tá? E aqui na parte de trás, nós vamos esconder o fio, né? Para arrematar ele, cortar, que daí a gente já fica com o nosso trabalho bem bonito, perfeitinho, né? Então, caminha aqui por alguns fios, por alguns pontos. E daí a gente já consegue esconder bem esse fio para que ele não se solte de forma alguma, né? Então, escondido, agora a gente corta o excesso, né? Está certinha a nossa primeira carreira da nossa porta-maternidade, né? Agora, nós vamos iniciar a parte do doce de leite, né? Que é esse aqui, ó. Nós vamos fazer aqui o fechamento agora desses buraquinhos que ficam, né, da nossa base, fazendo uma volta toda em ponto baixíssimo. Então, eu vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro pontinho que a gente começou fazendo, né? Lembra que eu falei que eu começo sempre acima do nome? Então, aqui a gente finalizou com os dois pontos duplos, né? E aqui foi onde a gente começou o trabalho. Então, vai ser aqui que eu vou inserir a minha agulha, tá? Vou puxar o fio aqui pra frente. Nesses dois primeiros pontos, eu gosto de segurar com o dedo aqui atrás esse fio, para ele não soltar, né? Porque ele não fica preso. Então, a gente segura com o dedo mesmo. Então, dá uma alturinha para ele aqui, insiro aqui no próximo buraquinho, puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente e entro com ele dentro dessa laçada que já estava na agulha, tá? Então, o processo vai ser esse, ó. Insiro a minha agulha, puxo o fio que vem do rolo e entro com essa laçada que está na minha agulha, né? Nós vamos trabalhando assim, ó. Agora já dá pra mim soltar esse fio aqui que ele já tá preso. Insiro a agulha, puxo o fio aqui pra frente e entro dentro da laçada que já está na agulha. Então, nós vamos ir trabalhando assim, fazendo esses pontos baixíssimos por toda a nossa volta, com o intuito de fechar esses buraquinhos aqui e deixar o nosso trabalho mais bonito, né? Então, insere a agulha, puxa e entra dentro da laçada que está na agulha, ó. Insere a agulha, puxa dentro da laçada que está na agulha. Então, nós vamos trabalhando por toda a volta, fazendo esses pontos baixíssimos. E olha como fica bonito esse acabamento, né? Não fica mais aparecendo os buraquinhos que estavam antes. Tô chegando, então, aqui no final da minha carreira, ó. Está faltando apenas um buraquinho aqui para mim completar, ó. E nós vamos fazer um acabamento que ele fica perfeito, tá? Ao invés de a gente colocar a nossa agulha e puxar o fio que vem do rolo, nós vamos puxar esse fio aqui que ficou de sobra lá do início. Então, a gente vai inserir a agulha normalmente, vai puxar aqui o fio que nós utilizamos para iniciar a nossa carreirinha aqui de pontos baixíssimos, tá? Então, aqui está ele. Nós vamos puxar agora aqui pra frente. Com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos simular esse último ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Então, nós vamos entrar aqui por baixo do primeiro pontinho que a gente fez, levar lá pra cima esse fio, ajusta aqui pra essa voltinha que forma ficar semelhante às outras, né?
E agora, vamos voltar dentro dessas duas alcinhas aqui do último ponto que a gente fez. E levar esse fio lá pra trás, ó. Assim fica perfeito esse acabamento, né? Tanto na frente quanto na parte de trás, né? Ele fica perfeito, eu utilizo esse formato de acabamento para todas as minhas peças, tá? Então, agora aqui na parte de trás, a gente vai cortar o fio, né? E fazer o acabamento escondendo as duas pontas de fio por entre os nossos pontos aqui atrás, conforme eu já expliquei para vocês, né, anteriormente. A gente vai caminhando entre os pontos aqui para escondendo o nosso fio. Então, assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui o meu arremate, ó, a parte de trás fica bem bonita também, assim como na frente. Agora, nós vamos fazer a última carreira no verde oliva, tá? A gente vai fazer essa volta aqui toda em ponta zigue-zague, tá? Pra fazer o acabamento bem bonito. Então, nós vamos pegar aqui o mesmo pontinho que a gente começou pra fazer o ponto baixíssimo, que é o primeiro que a gente fez na primeira volta, né? Que eu sei que é ele porque está acima do meu nome, do lado dos dois pontos duplos que a gente encerrou a primeira carreira. Então, aqui, debaixo dessas duas alcinhas que formam aqui do ponto, ó, aqui tá o meu pontinho, né? Embaixo das duas alcinhas eu vou inserir o meu fio. E vou puxar aqui pra frente, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, então eu entrei aqui, agora com essa laçada eu vou na próxima duas alcinhas aqui do próximo ponto, puxo o fio e entro com ele dentro da laçada que eu já estou na agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vou subir uma correntinha, tá? A nossa sequência vai ser um ponto baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha. Então, aqui no próximo, eu entro com a minha agulha, puxo o fio e entro com ela. Ele só solta um pouquinho aqui, pessoal, tem que ter um pouquinho de paciência. Entra com ele dentro da agulha, faz uma correntinha. Então, vai ser sempre essa sequência que a gente vai fazer, ó. Insere a agulha, puxa, entra e faz o baixíssimo, né? Fez o baixíssimo, agora laça e faz uma correntinha. Entra no próximo, puxa, faz o baixíssimo, uma correntinha. Entra no próximo, puxa, entra dentro da laçada que está na agulha e faz uma correntinha. Assim, ele vai criando esse aspecto aqui, ó, em formato realmente de zigue-zague, né? Para dar um acabamento muito bonito na nossa peça, tá? Então, essa vai ser a sequência que a gente vai fazer por toda a nossa volta, ó. Insere a agulha aqui debaixo das alcinhas do ponto, puxa, entra dentro da laçada que está na agulha. Uma correntinha. Entra, puxa, faz o baixíssimo e uma correntinha. Então, vou ir trabalhando assim por toda esta volta. E quando finalizar aqui a minha volta, eu volto com vocês para explicar como que a gente vai terminar, tá? Cheguei aqui no final, então, pessoal, olha esse acabamento, que perfeição! Fica muito bonito, eu acho lindo esse ponto zigue-zague nas peças, principalmente para porta-maternidade em fio de malha, né? Acho que fica muito bonito, tá? Então, aqui eu fiz o último pontinho, né? Eu finalizei com um ponto baixíssimo aqui, ó, né? O ponto que desce sempre é o baixíssimo e o que está aqui em cima são as correntinhas que a gente faz, tá? Então, eu finalizei aqui com um baixíssimo porque eu comecei com um baixíssimo. Então, a gente finaliza da mesma forma que a gente iniciou, né? Então, aqui eu vou cortar o meu fio pra gente arrematar, esse fio aqui que a gente terminou, né? Então, aqui eu vou tirar de dentro, nós vamos simular agora, como nós terminamos com ponto baixíssimo, nós temos que simular essa correntinha aqui para não ficar desproporcional o nosso ponto, né? Então, nós vamos pegar uma agulha de tapeceiro pra gente conseguir simular essa correntinha aqui, né? Então, aqui nós vamos... Eu seguro sempre esse fio aqui porque ainda não arrematei ele, depois eu vou arrematar. Eu seguro para ele ficar mais firme esse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, né?
Então, aqui eu vou vir por baixo dele, desse ponto baixíssimo que a gente iniciou. Coloco a minha agulha, levo o meu fio lá pra cima. Assim. Agora, eu vou voltar aqui dentro dessas duas alcinhas do último ponto baixíssimo que a gente fez, ó. E levo a minha agulha lá pra trás também. Ajusta, né, pra ficar bonito esse fio aqui, não ficar torto, ó. Porque aqui a gente está fazendo o quê? A gente está simulando essa alcinha aqui como se fosse as outras, ó, né? Como a gente não faz essa alcinha, a gente não faz a última correntinha, a gente tem que simular ela, para não ficar um trabalho desproporcional. E assim fica o acabamento perfeito, né, do nosso porta-maternidade, fazendo essa sequência aqui, né? Então, aqui na parte de trás, a gente vai esconder o nosso fio e fazer o arremate normalmente, cortando ele assim como eu já expliquei para vocês lá na nossa primeira carreira, né? Então, caminha aí uma quantidade de fios e corta para finalizar o nosso trabalho, tá? Finalizei aqui, então, o arremate. A nossa peça está praticamente pronta, esse acabamento perfeito ali, ó. Agora, nós vamos colocar o nosso puxadorzinho, né? Porque a gente precisa pendurar o nosso porta-maternidade na porta, né? Então, a gente precisa de algo para nos auxiliar nesse processo. Então, nós vamos fazer o puxador da seguinte forma. Nós vamos cortar uma quantidade do fio, né? Eu vou utilizar o fio verde mesmo, que é o fio que nós finalizamos a peça, né? Vou cortar aí uns 20 centímetros, mais ou menos. Nós vamos utilizar, para personalizar a nossa peça, duas pecinhas de acrílico aqui branco, né? Vocês podem utilizar aí a cor e o modelo que vocês quiserem. Eu vou utilizar essas duas branquinhas aqui, que eu acho que vai combinar bem com a nossa peça e vai ficar bem bonito, tá? Então, com o auxílio aqui de uma agulha de tapeceiro, nós vamos colocar as duas pontas do fio dentro dessas nossas peças de acrílico, né? Então, nós vamos inserir aqui um pedacinho desse fio. E agora, vamos colocar a agulha dentro das nossas peças de acrílico aqui, para puxar o fio aqui por dentro, né? Deixa eu colocar uma por vez, que eu acho que dá mais certo. Vamos ver. Não puxou. Acho que a minha agulha tá muito pequena. Eu vou tentar pegar uma agulha maior. Aqui. Personalizar as peças, pessoal, faz toda a diferença no resultado final, tá? Então, aqui, nós vamos puxando esse fio aqui pra dentro, né? Pra ele passar dentro da nossa peça em acrílico. Agora, vamos pra segunda. Tem que puxar com força mesmo, pessoal, porque às vezes o buraquinho não é tão grande e o fio é um pouquinho mais grosso. Mas deu certo aqui, ó, né? Então, ele vai ficar assim, essa parte aqui que a gente vai colocar, né, na porta, vai no puxador da porta lá, pra gente pendurar o nosso porta-maternidade. Daí, aqui, com essas duas sobrinhas de fio, eu vou dar um nozinho. Assim, ó. Bem forte, né, pra que ele não passe por dentro da nossa peça de acrílico. E agora, nós vamos anexar no nosso porta-maternidade, né? Então, eu vou pegar ele aqui. Aqui onde nós simulamos a nossa alcinha do ponto, né? Vai ser bem aqui atrás que nós vamos colocar, que dele fica bem retinho com o nome, né? Pra na hora de pendurar na porta ele não ficar torto. Então, nós vamos virar o nosso trabalho aqui. E agora, nós vamos ir puxando esse fio por entre os pontos aqui, ó. Para um lado, e lá no outro lado, a outra perninha do fio, né? Então, nós vamos entrando aqui por entre os pontos, ó, pra gente ir escondendo esse fio e deixando ele bem preso. Assim.
Do outro lado, mesma coisa, vamos entrando por entre os pontos aqui, ó. E quando a gente finalizar de puxar o fio, a gente vai dar um pinguinho de cola para ele ficar bem presinho e não soltar, tá bom? Então, aqui assim, ó, nós vamos utilizar uma cola instantânea. Eu levanto um pouquinho assim, dou um pinguinho de cola ali e aperto em segundinhos para ele não soltar, né? Então, aqui ele fica bem presinho, já consigo cortar o meu fio e ficar tranquila que não vai soltar. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Dou uma levantadinha aqui no meu fio, dou um pinguinho de cola, aperto em segundinhos aqui para ele fixar bem e já consigo cortar o restante do fio aqui que sobrou. Assim. Viro o meu trabalho e já está pronto aqui o meu puxadorzinho. Lindo, perfeito. Eu acho que fica mais bonito assim. Já vi modelos fazendo correntinhas com o próprio fio ou apenas somente o fio. Eu acho que assim agrega mais valor na peça. Colocar um pingente de acrílico, alguma coisa nesse sentido, fica mais bonito, né? Então, assim nós finalizamos o nosso porta-maternidade do Miguel, nas cores do tema Safari, com o puxador aqui diferenciado, fica muito bonito. Espero muito que vocês tenham gostado, recriem aí nas casas de vocês que vai dar super certo. Quem ainda não é inscrito no canal, eu convido a já se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Tchau e até o próximo vídeo.